Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro de Ciências e vamos iniciar agora a primeira aula do material 5. O título dela é Constituição e Transformações Físicas da Matéria. Bom, essa matéria que eu me refiro é a matéria onde grande parte das coisas que nós enxergamos, que nós podemos pegar, que nós podemos colocar na balança e determinar uma massa, aquilo que ocupa lugar no espaço, é a composição química desse tipo de coisa. E qual é a composição química desse tipo de coisa, da matéria? É formada por átomos. Átomos, a gente pode encontrar a representação deles na tabela periódica dos elementos. Assim que possível, pesquise na internet, tabela periódica dos elementos. Vocês encontrarão algo muito interessante, onde toda a matéria que se encontra no universo, essa visível, essa que podemos colocar na balança, essa que ocupa espaço, ela se encontra representada em cerca de quase 120 elementos químicos diferentes. Esses elementos, muitos de vocês já conhecem, como por exemplo, a água, é matéria. Qual que é a constituição química da água? H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Vou dar um outro exemplo. O açúcar. Esse açúcar que nós conhecemos, que temos em casa, esse açúcar vem da cana, ele é formado por 2 outros pequenos açúcares, chamados de glicose e frutose. Bom, cada açúcar deste, ele é formado a partir da combinação de 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. É C6H12O6. Bom, faremos então sobre a constituição nas próximas aulas, bem como as transformações que a matéria sofre, que a matéria passa por. Bom, iniciando, vamos entender sobre os estados físicos da matéria. Nós conhecemos, geralmente, a maioria das pessoas conhecem 3 estados: o estado sólido, o estado líquido e o gasoso. Existem outras classificações com mais estados. Existe uma classificação com até 8 diferentes estados da matéria. No entanto, no mínimo, nós podemos acrescentar mais um estado além desses 3. O estado de plasma, onde 99% do universo seria composto por plasma. Por quê? Na composição química do Sol, dos sóis. Sol é estrela é Sol, é a mesma coisa. O estado de plasma ele pode ser atingido, alcançado, a elevadas temperaturas, quando a matéria ele está sujeita a temperaturas muito altas. A superfície do Sol pode estar numa temperatura de cerca de 6 mil graus Celsius. O interior do Sol, alguns milhões de graus Celsius, uns 15 milhões de graus Celsius, 40 milhões de graus Celsius. Bom, então o estado de plasma é alcançado nessa temperatura, que nós não encontramos na Terra, na superfície da Terra. O núcleo da Terra chega a cerca de 6 mil graus, mas nós não temos acesso ao núcleo da Terra. Então é uma ideia mais teórica, pode ser obtida em experimentação em laboratório em condições muito difíceis de ser alcançadas por nós que não temos equipamentos adequados para isso. Bom, então algumas características dos 3 estados comuns para a gente que nós conhecemos: o estado sólido, líquido e gasoso. Vamos falar sobre o formato e o volume de cada um desses estados, iniciando pelo sólido. Vamos utilizar como exemplo essa caneca que está aqui. Essa caneca ela é sólida. O formato dela é constante ou variável? Constante é algo que não muda com o tempo, que não varia. Amanhã, se eu voltar a pegar essa caneca, ela vai ter o mesmo formato? A resposta é sim, desde que não aconteça nenhum evento extraordinário, como ela quebrar, por exemplo. Mas ela terá o mesmo formato. Então, o formato dela, do sólido do modo geral, é constante. E o volume dos sólidos é constante ou variável? É constante também. Porque, pense, volume é a área geométrica, em 3 dimensões nesse caso, que esse sólido ocupa. Vamos imaginar como exemplo, preencher essa caneca de um líquido, de água. Se eu consigo colocar hoje 300 ml de água nessa caneca para ocupar até a tampa, até a parte superior, amanhã esse volume vai mudar? A resposta é não, desde que não ocorra um evento extraordinário, como quebrá-la, por exemplo. O volume se mantém constante. E
E os líquidos? Formato e volume dos líquidos, constante ou variável? Bom, começar com o formato é variável. Pense hipoteticamente numa caneca com formato de coração. Eu vou preencher essa caneca com líquido. Esse líquido, dentro dessa caneca, vai assumir o mesmo formato da caneca, ou seja, vai ficar em forma de coração. E se eu transferir esse líquido para uma outra caneca, igual da de coração, para essa com esse formato? Qual vai ser o formato que essa água vai assumir? O mesmo formato dessa caneca. Então, o formato de um líquido é o mesmo formato do recipiente dentro do qual ele está inserido, que ele ocupa. Então, o formato é variável. E o volume é constante ou variável? O volume já é constante. Por quê? Se eu pego 300 ml de um líquido dentro de uma caneca em formato de coração e transfiro para essa caneca, os mesmos 300 ml vão estar aqui dentro, em outro formato, mas o mesmo volume. E agora, o estado gasoso. Formato e volume, constante ou variável? Ambos com formato e constante, ambos são variáveis. Por quê? Bom, imagine um gás, uma fumaça, por exemplo, que está em estado gasoso. Eu estou num quarto, num cômodo, vocês também estão assistindo essa aula dentro de um cômodo. Imagine uma fumaça vermelha sendo colocada dentro desse cômodo. A fumaça vai se espalhar por todos os cantos do cômodo. Então, qual é o formato que a fumaça vai assumir? O formato do cômodo. Se o cômodo é um formato cúbico ou de paralelepípedo, ou seja, de uma caixa, se nós mudarmos o formato deste cômodo com a caixa dentro, a fumaça também mudará o formato. Então, pense do formato de uma caixa para o formato de uma esfera. A fumaça vai se organizar para ficar no mesmo formato do que foi assumido, que passou a ter, certo? E o volume também é variável. Se eu tenho aqui nesse cômodo que eu estou dentro cerca de uns 15 mil litros, se eu reduzir esse cômodo para 10 mil litros, a fumaça vai comprimir juntamente com o cômodo. Por isso que existe ar comprimido. Ar é uma matéria de estado gasosa e você pode apertá-lo, diminuir o volume dele. Então, ar comprimido nada mais é que isso. Bom, um resumão do que foi dito até agora, os estados físicos de sólido, líquido e gasoso. Então, o sólido pode ter o formato e volume constante. Os gases também têm o formato e o volume de forma diferente, né? Variáveis. Já o líquido, o formato é variável e o volume é constante. Bom, transformações da matéria. Vamos iniciar por uma frase que foi escrita, que foi desenvolvida por Lavoisier no século XVIII. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós podemos aplicar essa frase para tanto matéria quanto energia. A matéria, a molécula de H2O, por exemplo. Vamos pensar na fotossíntese, que é a produção do açúcar, que nós falamos agora há pouco. O açúcar é uma molécula produzida na fotossíntese por meio de uma série de reações químicas complexas. Mas vamos simplificar bastante essas reações químicas. Se nós juntarmos água e gás carbônico, algumas moléculas de cada, com auxílio da energia luminosa do Sol e a clorofila, a planta consegue converter isso tudo no açúcar. Percebam que os átomos, nenhum sumiu e nenhum apareceu. A combinação de átomos levou a planta a produzir o açúcar, que é a principal fonte de energia da maioria dos seres vivos. Bom, no que se refere à energia agora, percebam os equipamentos que nós temos em casa. Nós temos, por exemplo, uma lâmpada. Qual é a função da lâmpada? Converter energia elétrica em energia luminosa, em luz. Ela esquenta um pouquinho também. Então, parte da energia se converte em energia térmica. Qual que é a função, por exemplo, de um ferro de passar roupas? Conversão de energia elétrica em energia térmica, porque o ferro aquece. Então, nenhuma energia foi criada, ela apenas se transformou. Bom, vamos começar a falar agora sobre transformações físicas. Transformações físicas são transformações um pouco mais simples, vamos dizer assim, do que as transformações químicas, porque a natureza do produto, do objeto, da matéria, não se modifica, muda apenas talvez o formato. Percebam essa salsinha, esse cheiro verde sendo cortada. É uma transformação física, porque a
salsinha se mantém a mesma, o cheiro verde se mantém o mesmo. No entanto, mudou o formato dele. No final, o que nós temos é o vegetal cortado, picado, somente isso. Não teve uma reação química, uma transformação química. Igual o papel amassado, o papel cortado. Mudou o formato, mas no final continua sendo o papel. Vidro quebrado, uma taça quebrada, continua sendo vidro, no entanto, quebrado. Então, uma barra de alumínio transformada em latinha. Só mudou o formato, não mudou a natureza do material da matéria. Então, exemplo de transformações físicas, como nós citamos anteriormente, rasgaram o papel, amassaram o papel, quebraram o vidro, mudaram o estado físico da água ou da matéria, sólido, líquido, gasoso, plasma. Essas transformações, perceba que a água, como exemplo, ela em estado de gelo, estado líquido que nós bebemos ou em vapor, é a água do mesmo jeito. Então, isso são transformações físicas. Bom, vamos entender agora sólido, líquido e gasoso. Quais que são as diferenças em níveis moleculares, em nível atômico? Bom, o sólido, percebemos que toda molécula se encontra em movimento. Todo átomo se encontra em movimento. O sólido se encontra em movimento. No entanto, os átomos, as moléculas, não têm liberdade para sair do local onde eles estão. Se tem movimento, tem energia cinética, que é a energia de tudo aquilo que se encontra em movimento. Um ventilador, quando roda, as hélices estão com energia cinética. Eu falando, a minha boca se mexendo, a minha mão gesticulando, é a energia cinética que eu tenho. Então, essas moléculas desse sólido que estão em movimento têm energia cinética. Quando nós aumentamos a temperatura de um sólido e passa para o estado líquido, aumenta a energia cinética da matéria e, consequentemente, aumenta também o nível de liberdade das moléculas. Aumentando mais a temperatura, oferece mais energia cinética e passa para o estado gasoso, para o estado de vapor da água, por exemplo. Então, aumenta mais ainda o nível de liberdade das moléculas e aumenta o seu estado de agitação. Existe alguma temperatura onde essas moléculas param? Existe. É uma temperatura teórica calculada, porque na Terra não foi possível obter esse valor, que é menos 273,5 graus, 15 graus Celsius. É o chamado de zero absoluto. É a temperatura na qual toda a matéria ela para o movimento. A energia cinética dos átomos e moléculas cessam. Então, o que seria esse estado de agitação das moléculas, dos átomos, energia cinética? É aumentar gradativamente a temperatura e cada vez mais essa movimentação fica mais intensa. Bom, vamos falar um pouco agora sobre as transformações físicas que a água pode sofrer. A água, os três estados mais conhecidos, estado de sólido, líquido e gasoso. Começar com a transformação de sólido para líquido. É chamado de fusão. Fusão, então, é a passagem de sólido para o estado líquido. Vaporização, líquido para gasoso. Condensação ou liquefação de gasoso para líquido. Solidificação de líquido para sólido. E sublimação e ressublimação, a transformação de sólido para gasoso ou o processo inverso, pulando o estado de líquido. Vamos estudar agora caso por caso. Só deixando evidente que quando nós aumentamos o estado de agitação das moléculas, passamos de sólido para líquido em direção ao gasoso, nós colocamos energia cinética. O estado contrário, nós retiramos energia de gasoso para líquido indo em direção ao sólido. Bom, iniciando agora pela fusão, que é o processo de transformação de sólido para líquido, nós temos o exemplo do gelo derretendo. O gelo derreter, ele está passando para o estado líquido, estamos colocando energia, ou seja, calor. Perceba que não é só a água que sofre a fusão. Nós temos uma grande quantidade de matéria que passa por esse processo. Como exemplo, o metal, o ferro. Aí nós temos um minério de ferro, que pode ser a hematita, a aguetita. Tem vários minérios na natureza. A magnetita, que é o ímã, né? Nós colocamos energia, calor nessa matéria sólida, nós transformamos em metal fundido. E a partir disso podemos fazer, por exemplo, objetos metálicos de interesse, como, por exemplo, nessa foto, alguns vergalhões usados na construção civil. Bom, o segundo processo, vaporização.
de líquido para gasoso. Nós temos dois exemplos aqui, ó. A evaporação, que é um processo lento e gradual, onde as moléculas vão saindo aos poucos do líquido e passando para o estado de vapor. O outro exemplo é a ebulição, que é um processo turbulento, mais caótico, onde a temperatura é tão elevada e começa a produzir bolhas. Então, a principal característica da ebulição é a formação de bolhas. Nós temos também outras situações, como a calefação, que é aquela mudança brusca, quando, por exemplo, nós colocamos uma gota de água sobre o ferro de passar roupa e faz aquele tss, bruscamente a água vira vapor. Agora, de gasoso para líquido, condensação, também chamado de liquefação. Nós temos aqui alguns exemplos. Esse transpirar por fora do copo de água gelado em dias muito úmidos, por exemplo, é muito comum isso. Ou esse transpirar do espelho do banheiro após nós tomarmos um banho quente, aquele vapor acumulado no ambiente. Qual o significado disso? No caso do copo, nós temos, por exemplo, um líquido frio, gelado, e esse vapor da água que se encontra no ambiente, em contato com o copo gelado, passa do estado de vapor para o estado líquido e cola. E esse excesso de água que acumula na parte exterior do copo começa a escorrer, formando esse suor, essa transpiração. No caso do espelho do banheiro, a mesma coisa. Muito vapor de água no ambiente, o espelho mais frio, uma temperatura inferior ao ambiente, as moléculas de água que se encontram no ar colam, encostam no vidro, passam para o estado líquido e escorrem. Agora, do líquido para o sólido, solidificação. É um processo muito conhecido, facilmente, um exemplo fácil, é quando nós pegamos a água e colocamos no freezer para ela ficar congelada. Agora, um exemplo não de água, já mostrei essa figura, o ferro fundido, o ferro em estado líquido, em estado de fluido, sendo resfriado para poder formar a barra de metal, ou algum material de uso para a sociedade do modo geral, como a fabricação de janelas, de portas metálicas, enfim. Agora, o estado de sublimação e de ressublimação, como eu disse, de sólido para gasoso ou processo inverso. Nós temos aqui dois exemplos. No alto de uma montanha, o gelo se transformando diretamente em estado de vapor, não passando para o estado líquido. E um outro exemplo, na figura da direita, o gelo também, em cima de uma colher, soltando essa fumacinha, essas moléculas de água em estado de vapor. Nós temos um outro exemplo, a naftalina, ou o gelo seco. Né? O gelo seco é gás carbônico em estado sólido, que quando você aumenta a temperatura dele, ele solta essa fumaça, que dá um efeito visual muito bonito. A naftalina são pequenas bolinhas que têm a função de matar insetos, como por exemplo a barata. Nós colocamos essa bolinha em guarda-roupa, em armários, né? E ela vai se transformando do estado sólido para o estado de gás, de vapor, e vai matando os insetos. Aqui um resumo de todos os processos que nós vimos até agora. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido, e bons estudos a todos.